Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia. Eu sou o André. E sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse que apareceu aqui foi o Bob, ele é o nosso hóspede desse final de semana. No vídeo de hoje, a gente vai contar pra vocês um pouquinho como que a gente veio parar aqui em Portugal, o que a gente tá fazendo aqui em Portugal e contar também um pouquinho da nossa experiência nesses 2 meses que a gente tá morando aqui. Mas antes, o que o pessoal precisa fazer, amor? Se inscreve no canal, deixa o joinha e ativa o sininho. Isso é muito importante pra gente e pro canal, porque ajuda e motiva a gente a trazer vídeos novos toda semana. Então, bora lá! Bom, a ideia de morar fora veio na nossa cabeça há mais ou menos uns 2 anos atrás. Porque a gente queria se especializar na nossa área, eu sou fisioterapeuta e o André é programador. E a gente queria muito viajar ao mundo também. Mas a gente não tinha ideia de onde a gente queria ir primeiro. Então foi aí que começaram as nossas pesquisas e os nossos estudos por todos os países que a gente tinha em mente. E até que a gente pensou assim, por que não Portugal? E uma das coisas que realmente fizeram a gente escolher Portugal foi a facilidade com a língua. Depois que a gente decidiu e conversou bastante que realmente seria Portugal o país que a gente queria ir, eu comecei a procurar mestrados na área da fisioterapia. Ele começou a procurar alguns empregos na área dele. Conta pra gente, amor, como é que foi a tua experiência nisso? Bom, basicamente foi através do LinkedIn, né? A primeira coisa que eu fiz foi passar todo o meu perfil para o inglês, que, para quem não sabe, aqui em Portugal, a área de TI, de programação mais especificamente, né? Um dos requisitos é ter a comunicação em inglês, a língua em inglês, né? E então eu comecei a ver o que era solicitado nas vagas, especificamente para a área que eu trabalho, que é como programador front-end, e comecei a me especializar naquilo que era solicitado e aplicar para as vagas realmente, né, no LinkedIn. Foi aí então que começou o nosso planejamento. Planejamento que eu digo, planejamento da viagem mesmo. Porque o nosso planejamento financeiro começou lá 2 anos atrás, quando a gente pensou em se mudar para algum lugar. Esse processo de aplicar para as entrevistas, né, no LinkedIn que eu fiz, ele demorou mais ou menos uns 6 meses, assim, de aplicando para vagas e fazendo entrevista, né? Conversando com as pessoas. Conversando com a empresa, passando pelo processo de recrutamento com RH, mas nunca tinha avançado muito nas vagas em questão de entrevista técnica, coisa do tipo. Até que aconteceu que uma das empresas que me entrevistou, né, deu tudo muito certo. Eu fiz o teste técnico, eles gostaram muito de mim, né? Mas na época, como estava bem no meio da pandemia, eles ficaram com receio de levar um brasileiro para Portugal, então... Era o primeiro brasileiro que eles iam trazer para cá, né? Isso, era uma empresa pequena, um estúdio de desenvolvimento de software. Então eles acabaram optando por contratar uma pessoa de Portugal e não me contrataram naquele tempo, né, que eu apliquei para a vaga. Até que nisso passaram-se mais ou menos 6 meses, eu estava trabalhando numa empresa aqui do Brasil, o dono da empresa entrou em contato comigo de novo e falou que queria conversar comigo. Nessa conversa ele já perguntou se eu ainda tinha interesse de ir para Portugal e falou que a vaga era minha, que não precisava fazer mais teste nenhum, e foi isso. Depois que o André foi realmente recrutado pela empresa e já tinha a ideia, a empresa já queria que ele realmente viesse pra cá, eu acabei desistindo do meu mestrado. A gente conversou direitinho e pensou que realmente ia ser muita coisa pra minha cabeça. Bom, depois disso tudo, a gente começou realmente a pesquisar sobre o país. Costumes, pontos turísticos, a gente viu vários vídeos de pessoas no YouTube que já estavam aqui, como que foi o processo deles, enfim. Um dos vídeos que a gente viu, foi até o André que viu, foi da Duane Polidoro. E num vídeo dela, ela falava sobre a Live em Porto. E foi assim que a gente conheceu a Live em Porto. Enquanto a gente pesquisava tudo aqui sobre Portugal, né? O Bob quer participar também. Eu comecei toda a parte burocrática também de aplicar para o visto de trabalho, né? Que foi um processo bem complicado por toda a questão da pandemia. O consulado ele não estava recebendo o visto no momento que eu estava tentando tirar, né? Para quem não conhece, a Live em Porto é uma agência de consultoria que, assim, salvou a gente num nível extremo.
Eu vou até deixar o arroba deles aqui embaixo. Como a gente eu vinha para trabalho, né? Já com trabalho, eu tinha necessidade de chegar aqui e já ter um apartamento ou um local Internet. Que a gente fosse morar. A gente queria ter o nosso canto já, local certo, com internet para eu poder trabalhar no dia seguinte que eu chegasse, né? Então a Living presta alguns serviços e dentre esses serviços, um deles é a parte de assessoria para quem está querendo morar aqui em Portugal, né? Eles fazem todo o processo de busca por apartamentos ou casa, fazem visitas a esse apartamento, tiram fotos e mandam para você. Então é um serviço bem completo e salvou muito assim a nossa vida, né? Era o que a gente precisava naquele momento, ter a certeza que a gente ia chegar aqui com um local para morar e com tudo funcionando. Foi uma mão na roda. Até porque assim, a gente não tinha como saber como era aquele apartamento, porque tem muito isso na internet. Eles botam foto de um apartamento, mas chega lá é uma coisa totalmente diferente, sabe? Então a Living foi lá, eles viram, a gente escolheu 3 apartamentos, eles foram lá visitar os 3 apartamentos. Eles bateram foto, eles fizeram vídeo, eles falaram, gente, esse piso tá assim, assim, assado, essa televisão, essa parede tá assim, assim, assado, sabe? Eles falaram tudo, além de fazer, depois que a gente escolheu o apartamento, eles fizeram todo o processo burocrático do contrato de arrendamento com o senhorio do apartamento. A gente mandou uma procuração no nosso nome para eles, então eles fazem toda a parte de contrato nas finanças, eles entram em contato com o proprietário, auxiliam a mandar a proposta para o proprietário para ver se ele vai aceitar ou não, né? É o nosso contato direto com quem vai alugar, na verdade. Basicamente, né? A gente não tem a necessidade de estar negociando com o proprietário, eles fazem toda essa parte também. Além disso, eles têm outros serviços, como caso você precise chegar aqui, eles vão e fazem serviço de compra também no mercado, ou dos móveis também. Eles vão no apartamento receber os móveis, caso você queira comprar alguma coisa pela internet. Um serviço muito bom. Foi o que eles fizeram pra gente, né? Eles ligaram água, luz, gás, internet, tudo pra gente. E eles esperaram a nossa encomenda do IKEA, não sei. Quando chegaram, né? Porque a gente não tinha móvel nenhum em casa, na verdade. Isso, e bem na época que a gente ia chegar, ainda tava com a restrição de quarentena. Então, assim que a gente chegasse, a gente não podia sair por 14 dias, né? A gente precisava a gente não ia poder comprar os móveis do apartamento que a gente escolheu, ele não era mobiliado. Então eles fizeram esse serviço de receber os móveis pra gente. E quando a gente chegou aqui, o Zé Renato, que é uma das pessoas que trabalha na Living, ele tava lá esperando a gente no apartamento pra entregar as chaves pra gente, pra recepcionar a gente e pra explicar também tudo o que a gente precisava saber sobre o funcionamento do próprio prédio, né? Depois que já tava tudo meio combinado assim com a Living, a gente tava esperando só, na verdade, o visto do André chegar. Todo esse processo, só comentando, né, da nossa viagem, eu recebi a proposta da empresa no começo desse ano, 2021. Eu comecei a trabalhar para eles do Brasil mesmo e dei entrada no visto de trabalho, mas por conta da pandemia... Tava demorando mais, né? Tava demorando muito, né? Até conseguir toda a documentação necessária também. E o meu visto de trabalho chegou no comecinho de agosto. Depois disso, então, foi a hora da gente começar a ver as passagens. A gente optou por comprar diretamente no site da TAP, porque a gente viu os vídeos das pessoas e falou com várias pessoas também de que seria realmente mais seguro viajar pela própria TAP. E como Portugal estava com as fronteiras fechadas para turista, eles só estavam permitindo viagens essenciais. A gente ficou com medo da Sofia não conseguir embarcar, né? Mesmo eu sendo o cônjuge dele, eles me barrarem porque eu não era... Não era uma viagem visto, né? essencial, né? Eles falavam que não estavam permitindo a entrada de cônjuge. Foi aí que começou a minha batalha pra montar as malas. Gente, que perrengue, juro. Eu pensei que fosse fácil, mas não é. A gente nunca tinha saído de casa, a gente morava com os nossos pais ainda. Então, sério. Era um tal de bota coisa, tira coisa, bota coisa, tira coisa. Mas no final deu tudo certo. A gente acabou optando por trazer algumas coisas essenciais. Roupa de cama, travesseiro, pano de prato, enfim. Mas no final deu tudo certo. A gente embarcou com 5 malas. 3 foram despachadas e 2 de mão, que foram no avião com a gente. E mais as nossas 2 mochilas. Como a gente estava meio preocupado com esse negócio da imigração e estavam dizendo que estava demorando muitas horas para poder passar pela imigração, a gente acabou preferindo pegar um voo que tivesse uma escala um pouco maior. A gente demorou umas 3 horas mais ou menos
para passar pela imigração, mas foi super tranquila. Se vocês quiserem que a gente entre mais em detalhes sobre o processo realmente da imigração e o processo de trabalho do André, escrevam aí nos comentários que a gente faz outro vídeo depois. Então, a gente chegou em casa, a gente conversou com o Zé Renato direitinho, ele explicou tudo e tal, e a gente ainda decidiu ir no mercado. Por quê? Já era tarde, o mercado já não entregava mais nada naquele horário, já era 7 horas passada, o mercado não entregava e a gente estava morrendo de fome, não tinha nada em casa para comer. Então a gente foi rapidinho no mercado, a gente acabou nem arrumando nada em casa, a gente só tomou um banho, trocou de roupa e se jogou na cama, porque a gente estava morto de cansado, a gente tinha viajado 2 dias praticamente. E no dia seguinte, o André me acordou dizendo que as fronteiras para turistas foram abertas. Então a gente não precisaria mais fazer os 15 dias de quarentena. Foi ótimo porque a gente conseguiu já sair para passear e tudo mais. Bom, já se passaram 2 meses e pouquinho que a gente tá aqui. O André continua trabalhando. Eu não tô trabalhando ainda. Tô arrumando as coisas de casa só. Na realidade, porque o processo dela de autorização de residência, que é pro reagrupamento familiar, ela ainda não conseguiu o agendamento, né? Então... Tá impossível falar com o CEF. Quem tá tentando falar com o CEF vai entender o que eu tô dizendo. Não tem vaga, não tem previsão para abertura de vagas. Enfim, a gente mora em Matosinhos, que fica no Porto. É bem pertinho da praia. Matosinhos é uma praia, na verdade, mas a nossa casa fica bem pertinho da praia. Inclusive, a gente hoje está aqui no Parque do Porto, né? É um parque muito bonito. A gente vai deixar algumas imagens aí para vocês. É um parque enorme, tem muito verde, é muito gostoso. E fica a 10 minutos, 15 minutos caminhando da nossa casa. Mas enfim, são, sei lá, 6 horas da tarde agora e a gente tá aqui no Porto, no parque. E tem algumas pessoas passeando, mas... É muito comum eles virem aqui pro parque no final de semana pra fazer piquenique, pra fazer festinha, passear com os cachorros. Passear com o cachorro. Enfim, tanto é que a gente trouxe o Bob aqui pra passear um pouquinho. Isso. Inclusive já são 6 horas da tarde, o sol já tá baixando, a gente tá quase ficando sem luz aqui já. Vocês podem perceber que a gente começou de dia e já tá... Porque foram vários takes. Mas uma das coisas que a gente mais gosta daqui, mais chama a nossa atenção é realmente a segurança. A gente tá aqui no Porto, como eu falei, são 6 horas da tarde, já é noite. Já quase não tem ninguém aqui no parque, mas ainda tem uma meia dúzia de gato pingado passeando. E realmente é gostoso de ficar aqui, sabe? Não tem ninguém suspeito. Sossego, segurança de poder sair a hora que tu quer. A gente várias vezes sai de noite, 10, 11 horas da noite e não se preocupa com, né? Ainda não mais que agora... não quer dizer que não tenha, não vai ter assalto ou coisa do tipo, né? Mas a gente tem uma segurança maior de se sentir à vontade de sair a hora que quiser. Ainda mais agora que eu tô trabalhando como dog sitting e pet sitting. Às vezes os cachorros precisam sair pra fazer xixi à noite, enfim, às vezes o André vai comigo, às vezes ele não vai. E tudo bem, sabe? É super tranquilo ficar ali na frente do prédio, caminhar um pouco ali na frente, mesmo que seja à noite. Pra gente é super gostoso essa questão de ter realmente a segurança, sabe? Fora que a gente mora perto da praia, como eu falei antes, e a gente vira e mexe, vai dar uma caminhadinha na praia, vai olhar o pôr do sol na praia. E isso é uma coisa que a gente gosta muito e era o que a gente realmente estava querendo. É tudo muito novo ainda, a gente ainda está conhecendo tudo, os lugares, as pessoas, né? A gente não tem muitas amizades por aqui, então a gente não saiu tanto assim para conhecer os locais, os pontos turísticos, mas tudo que a gente já viu e pôde conhecer por aqui, a gente se encantou assim com o lugar. Realmente é um local muito bonito, pelo menos a região aqui onde a gente mora, né? Então, assim, pro futuro a gente pensa em conhecer assim Portugal como um todo, as outras cidades. Mas também os outros países, né? Que foi o motivo que a gente veio pra cá, né? Lógico que ainda tem toda essa questão de adaptação, de tá num país diferente, tá só eu e ele, essa vida a dois, casados, que a gente não tinha antes, a questão da saudade de casa, mas a gente tá sabendo lidar um pouquinho, né, amor? Do lado ruim, né, que o pior que a gente notou por aqui é o valor mesmo do arrendamento, que é muito alto, né, em relação ao valor do salário que a gente recebe por aqui. Fora isso, acho que de bom, de lado positivo, a alimentação
as coisas no mercado são muito em conta em relação ao Brasil, né? A gente consegue comprar muita coisa com muito pouco, né? E coisa de qualidade. Gente, calma que tá rolando um cachorro aqui atrás e ele ficou meio louco. Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente tá num cenário um pouquinho diferente, mas é porque tava ficando muito escuro lá no parque e eu tava dando de ver mais nada na câmera, então a gente preferiu voltar pra casa. A gente preferiu voltar pra casa pra poder encerrar esse vídeo. A gente queria deixar o nosso muito obrigada pra você que assistiu o vídeo até agora. E se quiser deixar alguma coisa nos comentários, alguma pergunta, enfim, pode deixar lá, depois a gente vai responder vocês direitinho. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.